Olá, graça e paz. Mais um estudo da nossa série Jesus, o Bom Pastor. Eu venho insistindo nesse tema porque eu estou muito convicto de que se nós tivermos uma visão melhor sobre o quanto Jesus cuida de nós continuaremos enfrentando bem a pandemia, o isolamento social. E com o desdobramento desses estudos, nós vamos entender também que somos capacitados por Deus, o nosso grande pastor, a pastorearmos os nossos irmãos em Cristo, independentemente da nossa função na igreja, do nosso cargo. Nós vamos entender isso a partir da figura do próprio Cristo como o nosso bom pastor. João capítulo 10, do 1 ao 5. E depois o versículo 11. João 10, do 1 ao 5. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Agora o versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós já estudamos aqui que Deus, desde o início da história, se revela ao homem como um grande pastor, aquele que cuida, que conduz, que alimenta. E no Antigo Testamento nós vimos que Deus levantou muitos homens nesta terra para, através desses homens, revelar e expressar o seu cuidado divino. Homens foram ferramentas de Deus para o pastoreio daqueles que nele creram durante a história do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, nós também estudamos na série anterior que Deus ele tem alguns nomes pelos quais ficou conhecido, como, por exemplo, El Shaddai, Jeová Jiré. E muitos desses nomes de Deus no Antigo Testamento começam com essa partícula, El. Por exemplo, El Shaddai, El Elyon. E, queridos, para a gente recapitular o quanto Deus gosta de se revelar como um ser cuidadoso, essa palavra El significa literalmente, eu encontrei essa definição em um dos autores consultados, significa aquele que direciona, aquele que conduz. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, está falando com esse nome, El Shaddai, de um Deus que guia o seu povo, que orienta, que mostra o caminho por onde o seu povo deve seguir. E Jesus é o clímax da revelação de Deus na história do homem. É a revelação mais clara e completa de Deus como um ser pessoal e cuidadoso para com os seus. E o próprio Jesus falou, eu sou, e esse eu sou reporta a figura do Deus eterno, eu sou o bom pastor. E nós observamos nesse texto que Jesus apresenta algumas características desse bom pastor. Por exemplo, o bom pastor é aquele que alimenta as suas ovelhas. No versículo 9, na parte B, se alguém entrar por mim será salvo, e na parte B diz assim, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus se apresenta como o pastor que ama com amor sacrificial. No versículo 10, também na segunda parte, Jesus fala assim, eu vim para... Aliás, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No versículo 11, na parte B, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, em primeiro lugar, Jesus se apresenta como pastor que alimenta as suas ovelhas. Em segundo lugar, que ama com amor sacrificial, ao ponto de sacrificar a própria vida por essas ovelhas. Jesus se apresenta também como pastor, aí sim no versículo 10, como pastor que
proporciona qualidade de vida às suas ovelhas. Quando ele diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida bem suprida, feliz. Jesus também se apresenta como pastor salvador. No versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. E aqui Jesus ensina que as bênçãos de ser pastoreado por ele, Jesus, não se limitam a essa terra, a essa existência terrena. Jesus fala de uma vida eterna para aqueles que nele creem, para aqueles que o seguem, como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Eu sou a porta e todo que entrar por mim será salvo. Jesus se apresenta aqui como pastor que protege, quando ele fala no versículo 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê vir o lobo, abandona o rebanho. E, meu amado, essa figura aqui do mercenário, quando Jesus fala, né, que o mercenário, quando vê o lobo chegando, foge, não é mercenário nesse sentido pejorativo como nós conhecemos hoje. Né? Alguém que só faz qualquer coisa por dinheiro. Aqui, o fato é o seguinte, na Palestina, o inverno é muito rigoroso, chega a congelar, né, uma parte da vegetação. E nessa época, para que as ovelhas não morressem de frio, vários pastores reuniam seu rebanho num grande aprisco para todas as ovelhas de uma determinada região. E aí é claro que não era conveniente que todos os pastores ficassem lá, porque era apenas um aprisco, embora muito grande. E aí o que os pastores faziam? Contratavam alguém que entendessem minimamente de ovelhas e pagava essa pessoa para cuidar daquele grande rebanho durante a noite, só para tomar conta durante a noite. Só que como aquele profissional, né, aquele pastor terceirizado, não era o dono das ovelhas, se houvesse um ataque de um lobo feroz e perigoso, é claro que ele pensaria, não vale a pena eu perder a minha vida enfrentando esse lobo pelo salário que eu ganho, até porque nem vai ter salário se eu for morto por um lobo. Então, como ele não era o pastor das ovelhas, ele não tinha uma coragem e um amor suficientes para levá-lo a enfrentar um lobo feroz. E aí por quê? Por ele ser um mercenário, ou seja, por ele ser alguém pago para tomar conta das ovelhas, era melhor para ele fugir e deixar que o lobo ou os lobos levassem quantas ovelhas quisessem. Mas Jesus ele diz o seguinte, eu não sou um pastor que só estou aqui pelo dinheiro que recebo para cuidar das minhas ovelhas. Se fosse assim, queridos, o melhor negócio para ele seria fugir quando o lobo viesse. Mas Jesus diz, eu sou o pastor das ovelhas, elas pertencem a mim. Então, qualquer esforço, até a perda da própria vida, vale por amor às ovelhas que pertencem ao pastor. Isso é o que Jesus quis ensinar. Hoje nós, claro, vemos pastores mercenários, em outro sentido, não como alguém que foi justamente contratado, mas a gente vê hoje a figura do pastor mercenário como um pastor explorador, né, que faz principalmente pelo dinheiro que ganha ou somente pelo dinheiro que ganha e não por causa de um chamado divino e nem por causa do amor às ovelhas. Esse pastor aqui, que Jesus diz que é ele, o bom pastor, no versículo 14, nos ensina que é um pastor que tem um relacionamento pessoal com as suas ovelhas. Porque ele diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. É interessante, queridos, que vários rebanhos de vários pastores ficavam misturados dentro daquele aprisco enorme que abrigava todas as ovelhas no inverno, todas juntas, porque pequenos rebanhos poderiam morrer de frio. E é interessante que, pelo que a gente entende aqui, no versículo 3, quando o porteiro abre a porta daquele grande aprisco e o pastor chega e chama pelas ovelhas, somente as ovelhas do seu rebanho o seguem. Por exemplo, se houver lá ovelhas de 5 pastores e chegar um deles, as ovelhas daquele pastor o seguirão. As ovelhas dos outros 4 pastores
não o seguirão, porque não conhecem a sua voz e não o seguirão por isso. Jesus disse: eu, das minhas ovelhas, as minhas ovelhas me dou a conhecer. Porque ele disse: eu sou bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a mim, elas conhecem a minha voz. Eu conheço o Pai que é o meu pastor, é uma relação que vem lá do céu. Jesus conhece seu filho Jesus, que em um momento de encarnação é uma ovelha do Pai também, mas Jesus é pastor das ovelhas nessa terra. E aí ele diz: elas me conhecem, eu as conheço. Versículo 16, tenho também outras ovelhas de outros apriscos que também ouvirão e reconhecerão a minha voz. Então isso fala de uma intimidade. Aqui fica um alerta, uma lição. Você que é alguém que gosta do Evangelho, acredita, concorda com toda essa explicação sobre Jesus como bom pastor. Uma pergunta: você tem tido um relacionamento pessoal com Cristo? Eu digo pessoal, não apenas pedagógico, no sentido de ouvir e entender e aprender, não apenas no sentido religioso, de professá-lo como religiosamente as pessoas fazem, como sendo alguma coisa que você usa para não ficar sem religião alguma ou por achar que Jesus seja a melhor das religiões. Não, Jesus ele não propõe para ninguém um relacionamento apenas de conhecimento teórico, apenas histórico e nem até mesmo só religioso, mas Jesus fala de um relacionamento em que ele participa da sua vida pessoal, um relacionamento no qual você tenha discernimento do que ele deseja que você faça, um relacionamento em que ele seja pastor no sentido de conduzir o rebanho. Então você precisa ter com Jesus um relacionamento no qual a sua conduta seja direcionada pelo próprio Cristo. Os seus ensinos estão aqui nas páginas da Sagrada Escritura, e aqui a Bíblia Sagrada é uma maneira de o pastor Jesus dizer por onde quer que você caminhe, o que ele quer que você faça, o que ele quer que você deixe de fazer. Mas Jesus, queridos, quando esteve nessa terra, além de deixar para nós um modelo de como é ser o bom pastor, de como é ser pastoreado por ele também, porque ele fala aqui também das ovelhas. As ovelhas são aquelas que ouvem a minha voz, que reconhecem a minha voz, são aquelas que me seguem, e não apenas ouvem, mas que me seguem, que me acompanham, que andam pela direção que eu dou para elas. E Jesus Cristo então fala aos pastores para exercerem bem o seu pastoreio, e fala que as ovelhas devem ser pessoas que se deixam pastorear. Porque existem pessoas que não se deixam pastorear pelo Supremo Pastor, que é Cristo. Então esse texto fala da ética do pastor e fala, embora um pouco menos, também da ética das ovelhas. Eu escrevi aqui, vou anotar para ser bem conciso, sobre o que, resumindo o que Jesus ensinou a pastores e ovelhas nesse texto. Jesus quis deixar muito claro para nós, os pastores, que devemos ser zelosos e até apaixonados no cuidado por aqueles que Deus nos deu como ovelhas. Mas também Jesus quis deixar muito claro para os cristãos em geral que eles precisam de pastores e líderes, homens e mulheres de Deus que não mandem nas suas vidas, mas que lhes deem motivação, conforto, puxões de orelha, orientações que recebem de Deus. Para começar, Jesus nomeou 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos, Jesus deixou para cuidar das ovelhas que ele, Jesus, deixaria nessa terra quando subisse para o Pai. Mas não apenas Jesus deixou os 12 apóstolos para cuidarem de suas ovelhas após sua subida ao céu. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, tem um versículo que diz assim: e ele mesmo, falando de Jesus, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Meu amado, se Jesus
é o grande pastor da sua vida, você então está sujeito a pastores que o seu grande pastor deixou para cuidar de você. Alguém me dizia uma certa vez, quando eu dava uma orientação, foi uma orientação que não agradou muito a essa ovelha, porque nós pastores às vezes precisamos falar coisas para o bem das ovelhas, mas que não agradam muito as nossas ovelhas, não é verdade? E eu dava então uma orientação a essa jovem e ela não concordava, então ela disse assim: eu só obedeço a Jesus Cristo. Aí eu falei: então, você vai precisar conversar com ele sobre mim, porque foi ele que me instituiu, que me estabeleceu para cuidar de você como pastor. E com o passar dos anos, aquela jovem entendeu isso e chegamos a ter um bom relacionamento de pastor-ovelha. Sabe, queridos, uma grande realidade é que existem muitas pessoas que se acham tão boas, tão completas, tão autossuficientes, que não admitem precisar que Deus use alguém para pastoreá-las. Mas eu reconheço que também existem pastores que ainda não perceberam que pastorear é servir as ovelhas. O pastor no campo serve as ovelhas, trabalha por elas e para elas, mostrando-lhes o melhor caminho, conduzindo-as a pastos verdejantes, a águas tranquilas, às vezes dando uma cajadadazinha para que ela perceba que está se desviando do caminho correto. Nessa relação entre o pastor, que é Jesus, que deixa nesta terra pastores para cuidar de outras ovelhas, também existe, queridos, uma capacitação, não somente na vida do pastor, mas na vida de cada cristão, mesmo que Deus não tenha estabelecido a todos como pastores de sua igreja, mas existem capacitações que Deus dá aos crentes em geral para que eles cuidem uns dos outros. Ou seja, não é só o pastor que foi instituído por Deus como pastor da igreja que Deus quer que cuide das suas ovelhas. Deus, ele tem a intenção de que cada ovelha tenha preocupação e cuidado para com outra ovelha. Imagine se funcionar assim. Num rebanho de 100 ovelhas, haverá um pastor para cuidar de 100 ovelhas, mas no meio daquelas 100 ovelhas, se as ovelhas estiverem cuidando umas das outras, vai facilitar em muito o trabalho desse pastor que é pastor sobre as 100 ovelhas. E por outro lado também, as ovelhas que estarão cuidando umas das outras, elas terão um pastor acima delas que lhes estará orientando quanto à maneira de cuidarem umas das outras. E esse pastor que orienta essas ovelhas no cuidado mútuo, por sua vez, tem o grande pastor que é Jesus direcionando-o. Eu quero continuar essa série, que está hoje no seu 2º capítulo, mas eu quero, a partir do 3º, tratar mais especificamente dessa questão mencionada no final dessa reflexão. Como então podemos nós, ovelhas de modo geral, pastorearmos uns aos outros? A Bíblia tem instruções muito claras sobre isso e eu estou aqui para ajudar você. Se nós enfrentarmos as semanas que ainda nos restam de isolamento social com uma boa consciência do dever e da capacitação que Deus nos dá para cuidarmos uns dos outros, a igreja será extremamente fortalecida e atravessará esse final de pandemia. Assim, espero que esteja mais para o final do que já estivemos antes. Então, Deus nos capacitará a sairmos da pandemia mais fortes. Porque essa ideia de que todos sairemos da pandemia mais fortes e melhores não vai se cumprir de uma forma automática e mecânica, não. Porque dependendo da maneira como nós reagirmos nessa pandemia, poderemos até sair dela piores
esfriados na nossa comunhão com Deus, distanciados do restante do corpo de Cristo, mas se tivermos uma postura bíblica, uma postura em que estejamos vivenciando as mutualidades cristãs, nós veremos um pouco disso ainda nos próximos estudos. Então sim, aí sim, com uma postura bíblica de rebanho saudável, de ovelhas pastoreadas e que pastoreiam umas às outras, aí sim sairemos dessa crise mais fortes do que nela chegamos. Então eu quero orar por você mais uma vez, agora, após concluído esse estudo, o segundo sobre Jesus, o bom pastor, e é o segundo de uma série de 4 reflexões. Feche os seus olhos aí e ore comigo esta oração quantas vezes for repetida. Se você fizer dela a sua oração, ela será também a sua oração diante de Deus. Oremos. Pai, não me canso de falar do Senhor como bom pastor, porque nós precisamos muito ter uma consciência profunda, Senhor, do quanto o Senhor é bom pastor para nós. Muito obrigado também, Senhor, pela vida dos pastores que o Supremo Pastor Jesus instituiu nessa terra. Eu te louvo pelo privilégio de ser teu pastor, ó Pai. E quero rogar a Ti que as ovelhas todas que vêm recebendo esta palavra, ó Deus, tenham cada vez mais confiança e serenidade nos braços desse bom pastor que é Jesus. E tenham também capacitação do Senhor para cuidar das demais ovelhas que fazem parte do seu rebanho. É o que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém.